Tudo bem, australianos. Não digam que eu não avisei. É assim que está a Inglaterra há pelo menos uma década. Talvez mais, mas com certeza há pelo menos uma década. Olhem só isso. Os cristãos ingleses em Leicester estão tendo que ouvir o chamado islâmico à oração 5 vezes por dia, vindo de 70 mesquitas diferentes. Ouçam só isso. E não é só Leicester, isso é Lakemba, em Londres. Além de ser uma poluição sonora horrível para os seus ouvidos, é algo estrangeiro. Não tem lugar no Ocidente. Eles tentaram isso na Inglaterra. Eles manipularam os políticos que, de bom grado, simplesmente se renderam a eles. E eles estão fazendo a mesma coisa na Austrália, começando por Leichhardt e Bankstown. Mas os australianos são um pouco diferentes. Deixe-me dar um resumo do que eles têm tentado fazer em Leichhardt. Um líder muçulmano avisou uma vereadora que se opõe à transmissão do chamado islâmico à oração de uma mesquita em Sydney para que fique de boca fechada. É o que acontece em Bankstown. Tem uma mesquita naquela área e eles querem fazer o chamado à oração nos alto-falantes. Viu como eles são agressivos? Porque essa vereadora corajosa, Barbara Corey, tem rejeitado os pedidos deles para serem autorizados a transmitir esse barulho horrível para o público. E se alguém ousa se opor a isso, eles a intimidam. 1.600 pessoas que apresentaram manifestações contra isso, membros do público australiano, e ao mesmo tempo você tem a comunidade muçulmana libanesa dizendo, bem, nós conseguimos 5.000 assinaturas em apoio. E é isso que acontece quando você tem conselhos, você tem áreas que se tornam enclaves. Bem, então, eles têm o apoio popular daquela área. E por apoio popular, queremos dizer isso. E aliás, é exatamente isso que está acontecendo em Dearborn e em várias outras partes dos Estados Unidos também. Nenhum país ocidental está seguro, pessoal. Nenhum país ocidental está seguro. Isso é Nova York. Então, a islamização da cidade de Nova York é muito real sob Zohran Mubdani. Tipo, isso não é algo inventado, isso não é fake news. Isso não é nenhuma conspiração da direita. Eu posso andar pela rua Fulton, no Brooklyn, Nova York, e ouvir o chamado muçulmano para a oração sendo transmitido em alto volume em pelo menos 3 a 5 lugares diferentes. As pessoas que são donas desses lugares, elas têm alto-falantes nas lojas e tocam esse chamado para oração 5 vezes por dia. E isso é Dearborn, Michigan. Nós estamos em Dearborn. Esse é o chamado para a oração. Ele acontece 5 vezes por dia. Aqui nos Estados Unidos. Eles estão tomando conta aos poucos, porque funcionou na Grã-Bretanha. Por que não tentar em todos os outros lugares? E quando as coisas não saem do jeito deles, eles intimidam as pessoas. Eles hastiam, intimidam. É exatamente isso que a comunidade muçulmana de, vou dizer, Lakemba, está fazendo atualmente com nossos vereadores locais e políticos australianos. Bem, por que não podemos ter o chamado para a oração e quando pelos subúrbios? A verdade é que essas áreas estão passando por uma substituição demográfica. E quando você substitui as pessoas, os nativos ou as pessoas que viveram lá a vida inteira, que eram a maioria, eles vão ser silenciados pela multidão. É, Eu minha acordei Cristina, às 6 da manhã, com o chamado para a oração. Então, qualquer uma das opções pode acontecer com você. Eu, pessoalmente, sou contra esse tipo de plano em qualquer lugar da Austrália. Isso não deveria acontecer de jeito nenhum. Aqui é a Austrália, pessoal. Aqui é a Austrália. É coisa de pesadelo. Em qualquer lugar da Austrália, isso não deveria acontecer de jeito nenhum. Deveríamos ter uma proibição total. Eu sou totalmente a favor da liberdade religiosa. Mas como você disse, Avi, pessoas fugindo da perseguição e podendo praticar sua religião na Austrália, tudo isso é bem-vindo. E eu acho que precisamos respeitar o fato de que vivemos em um país onde as pessoas têm opiniões e religiões diferentes. E isso funciona porque não impomos uma sobre a outra. e ao tocar o chamado para a oração em alto-falantes nas comunidades suburbanas, significa que você está impondo isso aos seus vizinhos não muçulmanos. No momento em que você começa a fazer isso, bem, então vá viver em um país islâmico. Não, eles não querem ir viver em um país islâmico, porque estão aqui para conquistar o Ocidente. Ainda não terminei.
Então, isso foi lá em julho. Eles fizeram novamente um pedido para serem autorizados a gritar Allahu Akbar em alto-falantes. E já solicitaram isso de novo. Isso é de hoje. Um pedido para que o chamado à oração fosse transmitido da torre da mesquita de Lakemba foi rejeitado pelo Conselho de Canterbury-Bankstown. A Associação Muçulmana Libanesa havia apresentado uma proposta para que o chamado à oração fosse transmitido por 15 minutos, toda sexta-feira, na hora do almoço. Eles sempre começam pela sexta-feira. Eles sempre começam só pela sexta, só um dia. E então, claro, o próximo passo lógico é 5 vezes por dia. Mas isso realmente dividiu o conselho e a comissão de planejamento deles. Eles rejeitaram. Eles acreditam que, na forma atual e no pedido atual, seria barulhento demais. Agora, a bola está com a LMA. São eles que podem decidir se vão reconsiderar seus planos. A LMA é a Associação Muçulmana Libanesa. Não, eles não vão recuar, pessoal. Eles não vão recuar. Eles contratam um auditor acústico independente para verificar se está barulhento demais ou se eles cancelam o plano. Juntos, mas o número de trabalhos. Os fiéis aqui na maior mesquita da Austrália questionaram a decisão do conselho. Provavelmente não é tão barulhento quanto uma Harley Davidson ou um daqueles carros de rally ou aqueles carros que passam para lá e para cá em alta velocidade. Então não é tão barulhento assim. Mas nós não queremos ouvir seus gritos de Allahu Akbar. Nós não queremos ouvir isso. Este não é um país muçulmano. Voltem. Vá morar em um país muçulmano se é isso que você quer ouvir 5 vezes por dia. Nós não queremos ouvir isso. Eu não sei os detalhes de por que eles recusaram. Pelo menos tentem. É isso que a Austrália representa? Não, a Austrália é um país secular. A Austrália não é sobre ouvir outras religiões gritando em línguas estrangeiras. Não, não é isso que a Austrália representa. Dê às pessoas uma chance justa. Então dê uma chance justa a isso. Como está indo esse caso, seu a idiota? Associação Muçulmana Libanesa para apresentar outro pedido para fazer isso andar. É disso que precisa. Sim, são todos eles. Agora, não é só o conselho que está dividido, mas também a comunidade local. Algumas pessoas são contra essa proposta, outras são a favor e dizem que ela deve seguir em frente. Mas deixe-me fazer uma previsão, certo? Atualmente temos um vereador branco que já se opôs a isso 2 ou talvez 3 vezes. Mas Lakemba caiu. Atualmente, a população de Lakemba é, acho que, 40% muçulmana. Esse número vai aumentar. Na sua forma atual, a Associação Muçulmana Libanesa não poderá tocar o chamado para a oração da mesquita de Lakemba toda sexta-feira. E para aqueles que não sabem, deixe-me lembrar vocês. Lakemba é a mesquita onde nosso primeiro-ministro, um verdadeiro idiota, foi lá bajular eles. E foi assim que eles o trataram. O que você está fazendo agora? Tirem seus apoiadores de genocídio daqui! Saiam! Saiam! Você o chamou de honrado! Ele é responsável pelas dívidas não pagas de 1 bilhão de pessoas! Aparentemente, 1 bilhão de muçulmanos morreram em Gaza. Caramba, esses caras simplesmente... 1 bilhão! Hoje eu sou da Suécia! 1 bilhão! Deportaram. Este é ele. Nós estávamos sentados, olha isso. Que idiota. Isso aconteceu no Eid, em março deste ano, apenas 3 meses depois. Esse maravilhoso muçulmano aterrorizou os australianos. Certo. E o que eles ensinam nessa mesquita? É isso que eles ensinam nessa mesquita. Leia as legendas. Não há solução, exceto a jihad em nome de Deus. E a jihad vai durar até o dia do juízo. Nem os califas Rashidun, nem o Estado Omíada, nem o Estado Abássida ou qualquer um deles conquistaram o mundo pela espada. Por que eles parecem tão agressivos? Porque eles são agressivos. Nenhum deles foi conquistado. Nenhum daqueles primeiros muçulmanos que estabeleceram o califado, nenhum deles conquistou o mundo por meios pacíficos. Ele está dizendo isso em Lakemba, na mesquita de Lakemba. Os conflitos, nem as discrepâncias, nem os mal-entendidos. Eles só abriram isso com jihad em nome de, pelo bem de Allah, só está aberto, tem o nome de. Chama isso de jihad de Deus. Jihad de Deus. Jihad somente pelo bem. Ele até disse as 2 últimas frases em inglês porque queria que todos ouvissem. Ok, você acha que eu terminei? Não, Lakemba está longe de ser o único subúrbio que caiu para o Islã. Veja este político local corajoso que vem sendo assediado e intimidado pelo mesmo grupo. O mesmo grupo que disse para a Bárbara, o mesmo grupo que mandou a vereadora de Canterbury, onde Lakemba está localizada, calar a boca. O mesmo grupo agora está ameaçando este vereador do Conselho de Liverpool, que é um conselho vizinho em Sydney.
Peter Histavsky, um vereador independente do Conselho Municipal de Liverpool em Nova Gales do Sul, está recebendo ameaças de morte contra ele e sua jovem família por islamistas e sua propriedade está sendo vandalizada em nome do Islã. Então, ouça o que ele tem a dizer. Nós estamos permitindo isso, pessoal. Nós temos algumas pessoas corajosas como ele e a vereadora Bárbara que estão lutando bravamente, mas me desculpem. E eles vão continuar substituindo demograficamente os australianos tradicionais e, eventualmente, vão conseguir o que querem. E eles vão acabar conseguindo o que querem. Eles já tentaram isso. Eles têm essa fórmula testada e comprovada. Fizeram isso na Grã-Bretanha. Estão fazendo isso nos Estados Unidos. Por que não fariam isso na Austrália? Eles estão fazendo isso na Austrália. Remigração agora. Essa é a única solução. Oi, pessoal. Eu só queria dar uma atualização sobre o que exatamente está acontecendo em Liverpool. Liverpool, a cidade atrás de mim, infelizmente, é o epicentro do fundamentalismo radical neste momento. O trabalho que fizemos ao fechar esses salões de oração ilegais, vimos que eles não deveriam estar abertos. Esses salões de oração ilegais radicalizaram aqueles 2 terroristas que levaram ao incidente em Bondi. Não precisamos de outro Bondi. Então, no meu papel como vereador, eu sou obrigado a proteger a segurança de cada um dos nossos cidadãos disso. Infelizmente, sou o único vereador a fazer isso. E, como tal, estou na mira desses extremistas radicais que não só estão me ameaçando de morte, mas ao mesmo tempo ameaçando minha família, minha esposa, meu filho pequeno, minha mãe. Que eles vão cortar nossas cabeças em nome do Islã? É isso que está acontecendo. Agora tive que ir à polícia. Eu não posso permitir que esses extremistas radicais continuem fazendo isso. Agora, temos um incidente em que, infelizmente, o trabalho que estamos fazendo levou a isso. Meu carro foi vandalizado, mas a Câmara Municipal não faz nada a respeito. Eu contei para eles o que aconteceu. Eles não fazem nada, ficam de braços cruzados. Mas sabe o que a Câmara Municipal faz? Eles vão à polícia para denunciar. Eles dizem que, diferente do que foi escrito na página de falcatruas, isso fere os sentimentos deles. Então, eles vão à polícia por causa disso. Então, a polícia entra em contato com o cavalheiro que administra essa página, um aposentado de 73 anos, que agora está no hospital devido ao estresse e à pressão. E, imagino eu, a intimidação da polícia em nome da prefeitura. Mas ainda assim, quando temos fundamentalistas radicais ameaçando captar pessoas, a prefeitura não faz nada. Não haverá uma única pedra nesta cidade sob a qual essas pessoas possam se esconder. Nós vamos encontrá-los e vamos lidar com eles, porque a polícia me disse que um dos números dos quais recebi uma ligação, eles acidentalmente me ligaram do número errado. É uma pessoa já conhecida da polícia, o que é muito preocupante. Agora, pessoal, Preocupante, mas não surpreendente. Os idiotas. eu vou continuar essa luta. Não vou permitir que esses extremistas continuem. Mas é lamentável que tenhamos um prefeito que quer manter esses locais de oração abertos. Ele está na mídia dizendo que não deveríamos fechá-los. Ele também permitiu que $10.000 do seu dinheiro fossem para uma organização islâmica que fez uma vigília em nome do Ayatollah. Isso está promovendo o radicalismo em nossa cidade. Nós não precisamos disso. Agora, infelizmente, eu sinto pena das pessoas da nossa cidade. Eu vou continuar essa luta e agradeço todos os votos de carinho que recebi. Obrigado. Por que estamos tolerando isso, pessoal? Por que estamos tolerando isso? Nós já vimos o que acontece quando você não responde a essas pessoas. Eles tomam conta, sem exceção. Isso está acontecendo em todos os países ocidentais. Tenho certeza de que isso está acontecendo no Canadá também. Eu não sei. Eu acabei de tentar procurar esse corajoso vereador independente, Peter Hostivsky. Eu não sei, acho que essa é a página dele no Facebook. Vai lá e mostre seu apoio para ele, certo? Siga ele. Mostre seu apoio para ele. Essas são as salas de oração de que ele estava falando, que ele está fechando. É isso, essa é a sala. Então, essa é a sala de oração ilegal de Liverpool. Unidade 94, Home Pride Avenue, Warwick Farm. Uma sala de oração ilegal. Meu celular não para de receber mensagens de moradores assustados com essa ocupação em Liverpool. Você tem que se perguntar por que isso se tornou um grande problema em todos os bairros de Liverpool. É porque esse prefeito incentiva isso e se recusa a fechar esses lugares. Então, obviamente, o prefeito local está envolvido nisso. Diferente do prefeito da cidade de Canterbury, Bankstown, onde Lillicub está localizada,
diferente daquele prefeito. Então, Barbara Curry também é uma vereadora independente na cidade de Canterbury, Bankstown. E eu estou supondo que, por causa da oposição dela, os muçulmanos de Bankstown não conseguiram obter a licença para transmitir seus gritos de Allah Akbar. Então, temos alguns grupos de vereadores locais independentes e corajosos, mas eles não estão recebendo apoio do restante do conselho. Nós temos que nos unir. Temos que nos levantar. Vocês têm que se levantar. Eles não são tantos assim, pessoal. Não são. A situação nos Estados Unidos, a situação na Austrália, não é nada parecida com a situação na Grã-Bretanha. Se vocês querem que isso aconteça em toda a Austrália, então não façam nada. 70 mesquitas em Leicester estão fazendo isso. 70 mesquitas. E várias mesquitas em Londres estão fazendo isso. Esta é a infame mesquita. Olha como isso é nojento. Nojento. Na verdade, deixa eu te mostrar outra coisa também. Aquela era a rua principal. Não consigo lembrar o nome da rua, mas é assim que é o leste de Londres. Olha isso. Esse é o futuro de Bankstown. Lula Kemba. Alguns podem dizer que Lula Kemba já se parece com isso. Esse é o futuro, galera. Esse é o maldito futuro. Olha esse animal imundo. Ele acabou de comer alguma coisa e pronto. Tem uma embalagem na mão dele e ele simplesmente deixa cair, como se nada fosse. Nada para ver aqui. Este é o assassinato da civilização ocidental em tempo real. E essas pessoas não vão dizer nada. Por que eles fariam isso? Por que deveriam? Eles não diriam nada. Eles não fariam nada. Se dependesse deles, eles trarão mais Deus. E por algum motivo, nossos políticos de esquerda adoram isso. Traição.